Bom, estamos de volta para continuarmos a nossa aula sobre questões de desempenho de computadores, né, CPUs. Nós paramos no nosso comentário falando, nós íamos falar sobre a lei de Amdahl. Ela foi proposta por Gene Amdahl, foi um profissional aí que trabalhou na IBM e teve um papel super importante no desenvolvimento do System 360, que foi uma família aí de computadores que trouxe muito sucesso aí para a IBM aí na década de 60, 70. Bom, então o Amdahl, ele considera aí o SPIRAP, né? Esse SPIRAP é o ganho, a aceleração, o aumento aí de desempenho em relação a uma CPU, né? Sem uma inovação, né? Na verdade, com um único núcleo, quando o Amdahl pensou, e o ganho conseguido ao acrescentar diversas CPUs, né? no equipamento, no computador. Então, o argumento é o seguinte: considere um programa sendo executado em um único processador de modo que uma fração 1-f do tempo de execução envolve o código que é sequencial e não dá para ser dividido por várias CPUs, por vários processadores. A condição sequencial do código impede que ele seja paralelizado, ou seja, que ele possa ser executado trechos dele concomitantemente em diversas CPUs. Então essa fração 1-f é a que não pode ser paralelizada. E uma fração f envolve o código que é infinitamente paralelizável, ou seja, você pode paralelizar o quanto você tiver de recurso aí, de tecnologia para dividir em diversos processadores sem gerar sobrecarga aí no escalonamento. Escalonamento de programa, de processo, é um conceito que vocês vão estudar em sistemas operacionais. Mas o escalonamento é exatamente a alternância entre programas que acontece por parte aí do sistema operacional, né? Ele gerencia essa alternância entre programas aí ocupando o processador. Então, essa fração f, ela pode ser paralelizada e ela não gera nenhuma sobrecarga de trabalho aí ao escalonador, né? Ou ao sistema no geral, sistema operacional, processador. E aí nós vamos, então, na continuação, considere que T maiúsculo é o tempo de execução total do programa que usa um único processador. Então, o SPIRAP, mediante o uso de um processador paralelo com N processadores, que exploram completamente a parte paralela do programa, né, a parte F, né, a fração F, se dá da seguinte forma: SPIRAP é igual ao tempo para executar o programa em um único processador dividido pelo tempo para executar o programa em N processadores paralelos. E aí a prova do Amdahl é a equação que está aí, né, a representação matemática. O T maiúsculo lá é o tempo, vezes 1-f, que é a fração que não é paralelizável, mais tempo vezes a fração que é paralelizável. Aí no numerador, nós temos a parte que do computador com um único processador. Então, nenhuma novidade. Você somar o tempo não paralelizável com paralelizável, se ele não for paralelizado, né, não for dividido em vários processadores, vai dar na mesma, né? Mas aí no denominador, né, T vezes 1-f mais TF sobre N, de novo vamos lá pegar a caneta, né, o apontador a laser melhor. Então aqui nada mudou,
Aqui é o tempo antigo. E aí, continua aqui o tempo multiplicando pela fração que não pode ser dividida em vários processadores, mais a fração do tempo que pode ser dividida por N processadores. Por isso está dividindo aqui por N processadores. Essa fração ela pode ser simplificada para gerar essa aqui. 1 sobre, né, o espirap é igual a 1 sobre 1 menos f mais a fração paralelizável sobre n. Então, a gente pode ter de uma forma mais simplificada. E, em termos de conceito na língua portuguesa, então você coloca aqui o tempo para executar um programa em um único processador sobre o tempo para executar o programa em N processadores paralelos. Certo? E aqui é interessante você usar essa equação quando tem dados aí de um problema em que diz quanto tempo pode ser paralelizado, quanto não, né? Qual a porcentagem, né, do tempo que pode ser paralelizado, a porcentagem que não pode, né? Aqui que não pode, aqui que pode, e aí é só substituir na fórmula e você consegue resolver o problema. A lei de Amdahl também pode ser generalizada para avaliar um desenvolvimento, uma melhoria de técnica em um sistema computacional. Ou seja, qualquer inovação que traz um ganho de desempenho para um dispositivo computacional pode usar a lei de Amdahl. Considere qualquer aumento em uma característica de um sistema que resulta em espirap. Então, espirap pode ser expresso como o desempenho depois do aumento dividido pelo desempenho antes do aumento, ou, em termos de tempo, o tempo de execução antes do aumento, note que aqui está invertido, porque aqui está considerando o tempo, né, antes do aumento sobre o tempo depois do aumento. Então, ao gerar aqui um espirap maior que 1, você está realmente tendo uma aceleração, um ganho de desempenho. Se o espirap der menos do que 1, então, na verdade, o equipamento aí antigo ele está melhor do que o novo, né? Tem que tomar cuidado com isso aí, com esse resultado aí do espirap, tá? Ele sempre tem que ser maior do que 1. Senão, não houve ganho nenhum. Uma última informação desse slide, eu vou partir para outro, né, para explicar, demonstrar aí alguma coisa ali sobre o que a gente acabou de comentar. A velocidade de clock, só um conceito mesmo, é ditada pela frequência do pulso produzida pelo clock, que é medido em ciclos por segundo, e a unidade usada para isso é o Hertz. O Hertz mede ciclos por segundo, né? A taxa de pulsos é conhecida como frequência do clock, ou velocidade do clock, ou muitos dizem também só clock. Um incremento do clock é conhecido como um ciclo de clock, ou um período do clock. E o tempo entre os pulsos, né, entre os ciclos, é o tempo de ciclo, é o tempo que demora um ciclo de clock. Aqui é só um desenho mostrando... Pode, vai lá com a mamãe. Papai está gravando aula. As interrupções domésticas. Esse desenho só mostra aqui como é implementado um gerador de clock, né, em equipamentos eletrônicos. Aqui a gente tem um cristal de quartzo. A mamãe tá ocupada. Gi, vou ter que editar a aula, estou no meio da aula. Ela está gritando. Depois eu corto essa parte. Então aqui é simplesmente mostrando um cristal de quartzo, né, que é implementado fisicamente aí nos equipamentos eletrônicos. Ele gera um ciclo, né, gera ciclo de clock, e aqui é convertendo o sinal analógico que sai do cristal de quartzo para digital, né, que representa só os estados aí 0 e 1, né, os estados binários, né, do sinal, que fica mais
fácil representar, né, o sinal discreto. Okay? Então agora a gente continua para um outro material, é mais uma continuação disso que a gente falou. Então a frequência de clock, quantidade de ciclos por segundo dado em Hz, acabamos de comentar isso. E ciclos por instrução, CPI, é a quantidade de ciclos necessários para que uma instrução seja executada. Aí, de novo, vocês poderiam estar perguntando, Gaio, o que é instrução? O computador, né, na arquitetura aí do computador, a microarquitetura, todo processador possui um conjunto de instruções que ele pode executar. É um conjunto de operações. Imagine aí uma pessoa que aprende aí matemática e ela é capaz de trabalhar com diversas instruções ou diversas equações, as operações aritméticas básicas, ela sabe também logaritmo, sabe radiciação, né, potenciação. Então, quanto mais instruções você aprende, mais cálculos você aprende em matemática, vai abrindo, né, aumentando o seu leque de cálculos que você pode realizar. Então, esse conjunto de instruções ele é implementado no processador. Uma instrução pode ser uma operação aritmética simples, como uma soma, subtração, ou pode ser um cálculo mais complexo, porque o computador ele tem, né, em suas instruções, ele tem instruções simples e instruções complexas. Na verdade, quando existem as complexas, elas são decodificadas para instruções simples. E aí tem a ver com uma aula que nós vamos tratar ainda, tá? Sobre as arquiteturas lá RISC e CISC de processadores. Então, a quantidade de ciclos necessários para que uma instrução seja executada pelo processador, a gente chama de CPI. O CPI ele não considera o tempo que leva para o processador buscar a instrução em memória, na memória aí, cache ou na memória DRAM, tá? Lá na memória RAM. Então não é considerado esse tempo, porque existe um tempo aí de busca, tá? Que queima ciclos de clock. E o tempo de ciclo representa o tempo de duração de um ciclo e pode ser obtido pelo inverso da frequência de operação. Então, se você conhece a frequência de clock e você quer saber quanto dura um ciclo de clock, é só fazer 1 sobre a frequência de clock. De igual modo, se você sabe o tempo do ciclo, eu sei que o ciclo de clock dura tantos picosegundos, tantos nanosegundos, né? Basta você fazer o inverso disso, você tem a frequência do clock, da CPU, né, do processador. E aí aqui dando exemplos didáticos, fica mais fácil, mais palpável, né, mais fácil de entender, né, palpar não, né, mas mais compreensível, a gente dá exemplos. Um processador possui frequência de clock de 3 GHz. Qual é o tempo de ciclo do mesmo? Aí a solução, a gente divide por 1 pela frequência, para saber o tempo, né? E a frequência a gente pode representar aqui 3 GHz são 3 bilhões de ciclos. Para representar 3 bilhões e não colocar aquela chuva de zeros, né? A gente faz 3 vezes e mostra a notação aí com potências de 10, né? 10 elevado a 9, né? 10 a nona. O 9 aqui quer dizer a quantidade de zeros. Então, se eu tiver 3 zeros depois do... Perdão, 9 zeros depois do 3, são 3 bilhões. Tá? Então, a gente representa assim. Isso equivale a... Né, tem como resultado 333 vezes 10 a menos 12. Enquanto aqui são zeros à direita, né, 9 zeros à direita, aqui são 12 zeros à esquerda.